horas, a fundamentação feita pelo Moro da prisão do Lula ficou pronta. Enviou para o PGR, o Janot só respondeu assim: está impecável, vamos executar. Devolveram para o Moro e o presidente do STJ pediu para conversar com o comandante do Exército. Eles estão jantando agora. Eu acho que a coisa é esse final de semana, hein? Hoje, 17 horas, a fundamentação feita pelo Moro da prisão do Lula ficou pronta. Enviou para o PGR, o Janot só respondeu assim: está impecável, vamos executar. Devolveram para o Moro e o presidente do STJ pediu para conversar com o comandante do Exército. Eles estão jantando agora. Eu acho que a coisa é esse final de semana, hein? Olá, meu nome é Antônio Roberto Vigni. Hoje é dia 25 de março de 2016. E como vocês viram, correu já um boato nas redes sociais que trata da questão da prisão do Lula. Bom, não é só isso, né? Na verdade tem muita coisa acontecendo, assim, o cenário é riquíssimo. De ontem para hoje aconteceu muita coisa. Coisas importantes, não foram quaisquer coisas, né? O comandante do Exército Nacional, né, General Vilas Boas, foi para o site dele, o site do Exército, do EB, fazer uma declaração de que o Exército é uma entidade de Estado e que vai defender a nação. Ele deixou claro que, em outras palavras, que não vai defender o governo. Isso é muito bom, isso é ótimo. Ele vai defender a legalidade, tá? Então, se eu sempre expliquei para vocês, eu vou explicar rapidamente de novo. Aqui, digamos que isso aqui seja uma televisão, isso aqui é o Estado. O Estado é a televisão, tá? É o aparelho, é o equipamento, tá? E o Exército é um equipamento, um aparelho a serviço do governo e da nação. Mas o governo é o programa. E o programa pode estar com defeito, pode estar o aparelho que pode ser de alguma maneira mordida, a fita se fosse um VHS, que o CD pode estar arriscado, alguma coisa assim pode estar com problema. O programa né, de televisão pode estar com alguma coisa que não esteja funcionando. Nesse caso, se tira o programa e se coloca um outro. É assim que se faz. Em qualquer emissora de televisão, em qualquer situação de uma rádio, uma coisa assim, quando tu está com algum problema numa transmissão, tu tira aquela e coloca uma outra. Que seriam os partidos. Basicamente isso. O que acontece dentro dos programas? Eles têm, da novela, do programa, da série, do isso e aquilo, eles têm atores. Os atores são as pessoas. E as pessoas é a nação. Tá? Então, quando tu tem o povo é a nação. Né? Esse é o sentido de nação, povo. Tá? E o sentido de governo é uma parte da nação. Tá? O partido é exatamente isso, uma parte da sociedade. Tá? Então, quando a gente fala tudo isso, fica bem mais simples das pessoas entenderem a situação. Nesse caso, quando o Estado diz que vai defender a nação, né, ele está dizendo assim: nós, o Exército Brasileiro, vamos defender o povo brasileiro. Não ideologia, não partido. Tá? A prioridade deles é defender as estruturas de Estado e defender o povo.
Prioridade das Forças Armadas é essa, não defender partido. Não existe prioridade para as nossas Forças Armadas, e foi isso que ele deixou claro no discurso dele. Não existe prioridade das Forças Armadas em defender partido político. Então vamos confiar nas Forças Armadas. Está lá na página oficial do Exército Brasileiro. Então quem não acreditar em mim, vai lá e vê. Tá? É isso. Não precisa gostar de mim, nem precisa acreditar em mim. Vai lá e vê. Isso é uma frase dele, é um comentário dele lá, uma entrevista dele. Tá? E aí vai dizer assim, o Exército está dando golpe de Estado. Não está. Tá? Ele está agindo nas formas da lei e dentro da Constituição. É o que eu venho dizendo há muito tempo. Vocês não querem acreditar até o ponto que chegou, que ele foi obrigado a se expressar a esse respeito. Ponto. Agora, teve também umas outras notícias que são bem importantes. Essa que vazou aí não tem fonte segura de informação. Então, não existe garantia de que seja real, por enquanto. Mas eu vou completar mais algumas coisinhas, e aí vocês vão entender. A Veja largou uma matéria que coloca da seguinte maneira: o Lula vai fugir para a Itália. A Veja colocou isso. E eu vou dizer para vocês que não vai acontecer isso, não vai rolar. Porque aquela consciência de que Lula poderia fugir já existe há algum tempo dentro dos órgãos de justiça. Então o que eles vão fazer? Eles vão solicitar que o Lula entregue os passaportes dele. E que ele pode ter a dupla cidadania onde ele estiver. Mas, gente, olha só. Foi no governo Lula que Cesare Battisti, tá, com o Tarso Genro como o ministro da Justiça, liberou Cesare Battisti lá da Itália. E até hoje estão querendo aquele criminoso lá. Tá? E o Lula não é bem visto lá na Itália. Então, se ele pedir asilo lá na Itália, ele vai se dar muito mal. Porque o pessoal vai entregar ele. Não vão pensar duas vezes. Tá? Então, ele não vai para a Itália. A Veja não considerou essa questão na hora de fazer esse comentário. Se Lula fugisse hoje, ele iria para um país da América Latina que ele tivesse aliados, que ele tivesse amigos, Cuba, Venezuela, Bolívia, onde de alguma forma ele pudesse manipular a questão para resgatar o poder nacional através de invasões estrangeiras no Brasil. Porque ele e a Dilma já estão tramando isso aqui dentro. Então o que impediria eles de fazer isso lá fora? Eles fariam. Não tem nada a perder. Se não, o país não for deles, não vai ser de ninguém. Tá? Então, básico mesmo é isso. Tá? Acho que a Veja errou muito ao falar esse tipo de coisa, a fazer esse tipo de comentário. E para piorar a situação, Lula talvez não precise nem sair do Brasil para fazer isso. Ele está em Brasília. O maior número de embaixadas do Brasil, tá, está em Brasília. Ele simplesmente precisa sair correndo de um hotel, uma coisa assim, e ir para uma embaixada, pedir asilo político. Invadir uma embaixada é a mesma coisa que invadir um país pelos tratados da ONU. Então o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras não podem invadir um país. Declaração de guerra. Se acontecer das nossas forças policiais, nossas forças militares entrarem numa embaixada e de retirarem alguém à força, isso dá direito a um estado de guerra de uma nação sobre outra. Porque aquele indivíduo solicitou asilo político. Claro que se ele tramar a guerra dali de dentro, aí muda tudo. Aí o outro país declarou guerra sobre o nosso. Aí é outra questão. Aí eles podem entrar, né? Porque aí o estado de guerra foi criado. E aí acabou a relação binacional de paz. Então no momento que ele entrar ali, se ele tramar contra o nosso país dentro de uma embaixada,
e se for comprovada essa relação ou essa situação, aí sim, aí acaba inclusive os direitos da embaixada, porque é um estado de guerra, não é um estado de paz. Mas nós não podemos entrar lá para prender ele imediatamente, então ele vai fugir para uma embaixada. É o caminho mais curto, ele não vai precisar gastar nada para isso. Tá? Então, se acontecer dele se sentir acuado de qualquer maneira, ele vai correr não para um outro país, ele vai correr para uma embaixada. Essa é a realidade. Tá? E agora, aconteceu durante essa última quinta-feira, ontem no caso, uma série de incendiários que tocaram fogo em estradas, em ônibus, agressões, uma série de coisas. Bom, o que acontece com isso? Quando tu faz como toma esse tipo de conduta, tu está criando a situação de uma guerra civil. E essa guerra civil favorece, como eu vinha dizendo e aconteceu finalmente, a menção Dilma disse, nós vamos fazer um estado de defesa, né? Nós vamos chamar as forças militares para defender o governo. Foi eu comecei argumentando, né? Então, se acontece o estado de defesa, que ela poderia chamar, então se acontece um estado de defesa convocado pela presidente do jeito que ela quer, e ela pode fazer isso, ela poderia sim tomar conta do nosso país. Poderia tomar. Mas o exército diz que não vai fazer. Que não vai tomar providência do jeito que ela quer. Isso ele declarou agora, não precisou nem ela chamar. Isso frustrou a intenção da Dilma Rousseff. Ao mesmo tempo que ela fez isso, ela pegou e fez um funcionário que nunca foi identificado e sequer foi punido. Eu falei que ele tinha sido demitido no último vídeo meu. E na verdade, assim, não apareceu o nome desse funcionário de Itamaraty. Ele não foi preso, ele não foi punido. Isso foi um ato danoso. Uma pessoa que faz um negócio desse deveria, no mínimo, ser demitido ou preso, né, em flagrante, porque causou um constrangimento internacional. E não houve, percebam, em momento algum, uma contra-ordem, uma contrapartida, não houve uma declaração assim, nós não estamos em perigo. Eles largaram o SOS e não fizeram, em momento algum, uma retratação dizendo que não. Eles simplesmente disseram assim, não, o funcionário foi repreendido. Repreendido. Não disseram nem o nome do funcionário. Horas depois, a porta, se eu não me engano, Porto Velho, um aeroporto de Porto Velho, um avião russo cheio de armamento. Cheio de armamento. Tá? Então isso não é brinquedo, não. Alguém ouviu, e não foi alguém qualquer, foi a Rússia. Isso tá na internet para quem quiser ver. Tá? Para quem foi, Antônio? Não sei para quem foi, mas a Rússia com certeza foi, porque chegou alguém aqui. E eu não sei quem mais vai chegar e em quanto tempo vai levar. Mas eles estão se deslocando para cá. E o exército está de prontidão, ele sabe disso. Por isso já se posicionou. Tá? É uma questão de tempo até a coisa acontecer. Ao mesmo tempo que parece, se eu não me engano, já ouvi comentários de que no Rio de Janeiro desceu um avião norte-americano. Então a coisa é séria, nós somos o campo de batalha. Só isso, nada mais. Imagina. Somos o campo de batalha. Alguns países da Unasul já estão dizendo que não vão assinar, já declararam que não vão se meter em política interna nacional. Claro que a Venezuela vai ficar do lado da Bolívia, né? E claro que a Bolívia está do lado do Brasil. Só que tem uma situação que vocês esqueceram.
tá, filhinhos? Se vocês invadirem os nossos países, vocês abrem o flanco de vocês. Se vocês correrem para ajudar a Dilma Rousseff, os Estados Unidos têm maior interesse de atacar primeiro o país de vocês e depois vir defender a gente. Tá? Porque vocês estão fazendo ditadura no país de vocês. Venezuela e Bolívia. E se vocês abrirem o flanco de vocês, vocês espalharem o exército de vocês em outras nações, em outros países, o deslocamento que vocês vão ter para fazer esse tipo de coisa, vocês estão rachando as forças militares de vocês ao meio, no mínimo. E a gente sabe que vocês vão deixar a parte de vocês aberta lá atrás. Porque o cobertor de vocês é curtinho, tapa um lado, destapa o outro. Então pensem duas vezes antes de invadir o nosso país. Primeiro, porque o nosso exército não está tão despreparado assim. Segundo, que vocês vão abrir a parte de trás lá, para alguém entrar com tudo. Tá? Então pensem duas vezes antes de invadir a gente aqui. E sobre os BRICS, tá? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os africanos já estão por aqui, a gente sabe. Porque aqui, aquela história de refugiado não colou. Não veio criança, não veio idoso e uma meia dúzia de mulheres só. E os homens vieram todos em idade militar. Então não colou. Não colou. Tá? E a gente está atento, as forças militares estão atentas. O Brasil está atento. Nós estamos atentos. Não é ficção, não é terrorismo, não é nada. Só que a gente tem consciência do cenário. O cenário é claro. E a gente está fazendo alerta. Sabe por que a gente está fazendo alerta? Exatamente para não ser pego de surpresa, para que hoje a internet nos coloca à disposição isso. É uma facilidade para nós verificarmos um fato e transmitirmos para as forças militares, para a nossa própria proteção. Claro que tem muita informação falsa, isso e aquilo. Agora, essa informação que foi a primeira que eu passei para vocês, eu vou comentar o contexto dela. Se é verdade ou não, porque não tem fonte, tá? Se é verdade ou não, existe a seguinte situação. Por que devolveram para o Moro? Tá? Porque cabe ao Moro entregar isso para o Supremo Tribunal Federal. Porque está na mão agora do Supremo Tribunal Federal. Está bem fundamentado? Ótimo. É o Supremo Tribunal Federal que, junto com o Exército Brasileiro, vai tomar a devida providência para assegurar a segurança nacional. É o Judiciário, junto com uma entidade de Estado, que vai defender a nação. Um dos poderes não precisa ser o legislativo, tá? Um dos poderes pode fazer a convocação de um ato que permita essa ação. Não precisa ser o executivo. Existe equidade entre os poderes. Equidade. E no momento que um poder ataca os outros, e no caso aqui não foi o judiciário que atacou o executivo, é exatamente o contrário. O executivo está causando caos nacional. O que está demorando é exatamente essa situação. Saber o que está acontecendo, como vai acontecer e de que maneira nós vamos reagir a isso. Por que não aconteceu ainda? Porque é Páscoa. Só para não estragar a Páscoa de vocês. Ah, vocês queriam que o Lula fosse preso para que a Páscoa fosse melhor. Não seria.
o caos estaria instaurado já agora, as ruas estariam fechadas, a gente não ia conseguir sequer ir para a casa dos parentes e dos amigos num momento como esse. Não conseguiríamos viajar, não conseguiríamos fazer nada. Isso não vai demorar tanto. Tá? E se acontecer qualquer coisa nas ruas, nesse período, durante isso, aí sim. Se o exército do STED, se o MST, se houver uma tentativa de invasão nacional no período da Páscoa, aí nem ela vai segurar as forças militares nacionais e até internacionais de dar um fim, um cabo nessa história toda. Deu para o PT, deu para o Lula, deu para Dilma. Ou vocês aceitam o processo legal, o trâmite legal, ou vocês pagam para ver e vão ver o que vai acontecer com vocês. Porque a lei está do lado do povo, da justiça. E não é vocês que vão manipular essa lei mais, porque vocês já manipularam de sobra. A gente está toda hora percebendo que é o crime organizado no poder, simplesmente. Vocês estão manipulando a torto e direito essas leis. Dilma cometeu os sete crimes previstos nas leis de responsabilidade, no artigo 85 da Constituição Federal. É isso que aconteceu. Lula deu peitaço. Não é presidente de mais nada. E quer foro privilegiado. Quer ter direito sobre as outras pessoas. Vocês mandaram para o Supremo Tribunal Federal. Tiveram um juiz à disposição de vocês para peitar todo o Supremo Tribunal Federal. Foi a troca da imagem ruim do Lula para um juiz, que deu pitizinho lá dentro do STF, e que agora vai pagar com a carreira dele, porque ele ficou exposto. E quem mais fizer isso, também vai ficar exposto. Ele sacrificou a carreira dele pelo Lula. A imagem dele ficou prejudicada diante disso e ele se responsabilizou de forma direta pela ação. E ele ficou desesperado e agiu daquela maneira, dando piti, porque ele soube disso no momento exato que aconteceu a reação. Ele acabou, a carreira dele acabou. A carreira de um juiz do STF é vitalícia. Só acaba se for comprovado algum ato ilícito ou de corrupção. No momento que ele defendeu o indefensável, ele se expôs. Os dias dele também começaram a ser contados agora. Outros podem estar na mesma situação e cagado de medo está o pessoal do legislativo. Eles estão com medo, estão com muito medo. Medo suficiente para poder largar do governo, e aí que está a parte boa, porque em qualquer lugar do mundo, os políticos temem o seu povo. Aqui no Brasil é o contrário, o povo teme seus políticos, e acabou isso. Esse foi o legado do governo do PT. O povo aprendeu a dar valor ao controle social. Via internet ou não vem ao caso. Nós aprendemos a fazer controle social finalmente. E não podemos parar isso. Isso é o começo de uma grande democracia nacional. Porque só se faz democracia não com voto. O voto é uma parte disso. O controle social ele tem que ser contínuo, ele tem que ser permanente. E a prova de que eu estou certo é que com esse controle social nós conseguimos fazer a derrubada desse governo. Isso está prestes a acontecer. Nós fizemos as pressões certas nos lugares certos. Nós reagimos certo. Uma solução para esse governo que eu estou dando agora, neste momento, e vocês não precisam acatar, mas seria de bom tom.
Tá? Querem solucionar os problemas nacionais em pouco tempo? Eu vou dar uma sugestão. Sistema bipartidário nacional. Duas vantagens para isso acontecer. Todas elas bem lucrativas para o Estado. Tá? Primeira, acaba o segundo turno. Se tiver dois partidos políticos no Brasil, não tem mais segundo turno. Porque ou é decidido um, ou é decidido o outro. Então, é uma eleição só, rapidíssima. Acaba com as coligações. Não tem conchavo. Tu não perde tempo fazendo coligação com ninguém. E para a justiça isso é uma maravilha. Porque tu vai atacar as pessoas e suas ramificações, as relações delas. Não tem que ficar correndo atrás de um partido, depois outro, depois outro, depois outro. São 33 siglas. Acabou isso. Extingue todas as siglas e coloca simplesmente duas. Para os políticos isso seria uma maravilha. Porque a política nacional está esfacelada. É hora de mudar alguma coisa. Então, se for criado um estado de exceção, eles querem parlamentarismo? O sistema parlamentarista com 2 partidos funciona. Com 33, não. Não é o momento de colocar parlamentarismo com o Lula sendo primeiro-ministro, com o PT no poder. E essas figuras que estão hoje, que são caciques, isso, aquilo, elas seriam suprimidas por novas lideranças que estariam surgindo dentro dessas novas siglas. Elas seriam investigadas, as pessoas seriam investigadas. E daria oportunidade para que novas lideranças surgissem. É um baita negócio para todo mundo transformar o Brasil numa nação com sistema bipartidário. Democrático. Bipartidário. Um estado de exceção tem o direito, um estado de exceção, por menor que seja, tem o direito de aplicar esse sistema. E um referendo, junto com uma eleição, poderia dizer, isso nós queríamos, isso nós não queríamos. O povo poderia ir para as ruas e dizer, nós queremos que isso permaneça desse modo. Cabe ao exército brasileiro ficar apenas 2 meses no poder. Uma vez criado o estado de exceção, o estado de intervenção militar. Está previsto 30 dias mais 30. Como em 30 dias mais 30 fazer uma situação legal que altere o país e coloque o país em ordem? A minha sugestão é essa. Transforma o Brasil num sistema bipartidário. Acaba com todas as siglas, inclusive a do PT. E cria o sistema bipartidário. Hoje a nossa Constituição não permite que a gente faça com que todas as pessoas ligadas ao PT sejam responsabilizadas criminalmente pelos seus atos em relação à incitação de violência, guerra civil e uma série de coisas. Mas dá para fazer uma situação sim. Dá para tornar essas pessoas inelegíveis e cassar os mandatos delas por um período de 8 anos. Isso pode ser feito. É simplesmente uma questão de assinar alguma declaração a esse respeito. E isso, no referendo, pode ser mantido ou não. Tá? Então é uma questão apenas de um ato legal, constitucional, que permite essas atitudes todas. Eu não sou dono da verdade não, gente. Eu sou amigo dela. Estou falando tudo isso com base nas documentações, nas leis que existem hoje. É uma interpretação. Não existe jurisprudência, porque nunca houve nada parecido com isso. Mas é previsto, é permitido. Por que eu sei dessas coisas? Primeiro porque eu estudei. Eu sou da primeira turma de bacharel em Ciências Políticas. Gostem vocês ou não, é uma realidade. Eu tenho diploma para provar.
Eu me formei de verdade. O meu vídeo da minha formatura está no meu canal do YouTube. Podem ir lá, acompanhem. Gostem vocês ou não, façam assassinato de reputações ou não, isso acontece. Vai adiantar me matar? Não. Sabe por quê? Porque tem gente gravando os meus vídeos. E o dia que acontecer qualquer coisa comigo, as pessoas, ou com o meu canal, as pessoas vão repartilhar isso para tudo quanto é lugar. As coisas estão acontecendo e não dependem mais de mim. Nem dependeram nunca de mim. Ninguém aqui está agindo, está todo mundo reagindo a vocês. Ao PT, ao Lula, a Dilma. A gente está reagindo, a gente não está nem agindo. Nós não somos culpados, não adianta matar um por um. Porque agora é uma nação contra um partido. Acabou. Acabou. Não tem mais o que fazer. Se entreguem. Dilma, desiste. Tu vai pra cadeia. E o negócio agora é assim, ó, sai e faz delação premiada, entrega o resto. Porque vocês sabem, tem mais ainda por aí. Se vocês querem um pouquinho de proteção, se vocês querem ainda um pouquinho de vida, porque vocês estão com medo, né? Estão com medo de serem mortos, porque vocês sabem que isso aí é só a ponta do iceberg. Vocês sabem que se vocês forem para a cadeia e abrirem a boca, vocês vão ser mortos antes de qualquer coisa. Mas é melhor vocês arriscarem isso agora e pedirem proteção do que realmente acontecer de vocês entrarem num conflito, destruírem tudo para tentar ficar no poder mais um tempinho. Porque vocês também não vão escapar se acontecer isso. Para preservar a própria vida de vocês, para preservar aqueles que vocês estão tentando proteger, se é que vocês têm alguém a proteger. Mas vocês têm filhos e netos, né? Estão com medo que os seus filhos e netos também sejam presos. Porque eles viraram laranjas de vocês. Vocês forçaram eles a isso. Vocês educaram eles para isso. Para aceitar esse tipo de coisa da parte de vocês. Que tipo de pai, que tipo de mãe educa um filho para isso? Para aceitar a corrupção? Que tipo de pai, que tipo de mãe permite que um filho, sob a ótica de que está defendendo a lei, age contra a lei para benefício próprio, para o jeitinho brasileiro? Aqueles que me atacam hoje vão ser os primeiros a correr no momento que acontecer alguma guerra civil de verdade. Os que riem hoje vão estar chorando amanhã. Os que estão chorando hoje vão rir amanhã. De felicidade. Pelo retorno da democracia nacional. Não pela infelicidade de vocês. Porque são infelizes vocês para terem que sobreviver às custas da dor dos outros. Do sacrifício humano. Da perda de humanidade. Da injustiça social. Se a felicidade de vocês custa este preço, se mais de 90% do povo brasileiro tem que se sacrificar para que uns 7% seja feliz, isso não valeu a pena. Vocês entraram para a história como crime organizado no poder. Entraram para a história como crime organizado no poder. Vocês
são a primeira verdadeira ditadura do Brasil. Entraram para a história, desse jeito, deste modo. O período militar foi convocado pelo Congresso Nacional a pedido do povo brasileiro, em 64. Vocês não. Vocês através de golpe, fizeram isso. E quando vocês fazem esse tipo de coisa, vocês criam uma celeuma, criam um constrangimento para o povo brasileiro. Vocês traíram o que nós tínhamos de melhor, que era a esperança. Nós crescemos, eu cresci, com a esperança de um mundo melhor. E que a esquerda brasileira representaria o povo no poder, fazendo um projeto humano. Porque a esquerda disse que a direita não tinha projeto humano. E que eles representariam o ser humano. E uma vez no poder, vocês não fizeram isso. A gente tinha orgulho de ser esquerda no Brasil. Hoje, o Brasil precisa endireitar, literalmente. Nós precisamos de pelo menos 4 governos consecutivos de direita no poder para poder corrigir as burradas que vocês fizeram. Chegou ao ponto, a política nacional, que eu fiquei pensando seriamente, se eu tivesse ido ontem para Brasília com um fardo de cuecas e calcinhas e ficado parado na rampa do Planalto, eu teria enriquecido. Porque o que tinha de deputado e senador feliz da vida que o seu nome não tivesse numa lista que saiu da 26ª Operação Lava Jato, que mais de 200 políticos apareceram, o nome de mais de 200 políticos apareceram, não está no gibi o negócio. Então se a gente pega e diz para eles assim, bah, olha, teu nome não está na lista, bah, o cara ficou feliz da vida. Mas no momento que souberam que apareceu uma lista desse jeito, bah, se eu tivesse feito isso, eu teria enriquecido, porque o que deve ter dado de diarreia naquele congresso não deve estar no mapa, fora os assessores, né? Fora os assessores. A gente precisava ter ganho um troquinho também, porque hoje em dia tá difícil arrumar dinheiro, né? O mercado tá bravo para todo mundo, então era uma forma de ganhar dinheiro. E vender cueca e calcinha lá no Congresso Nacional. Tava todo mundo borrado ontem, só por causa disso. Agora vocês imaginam a situação, né? Brincadeiras à parte, vocês imaginam a situação. A política nacional do Brasil, um continente, ficar nesse estado, nessa situação, por causa de um partido. Um partido. Como é que vocês ainda conseguem defender essa corja? O que sustenta vocês defenderem isso? O que sustenta dizer que foi o Sérgio Moro o culpado dessa situação? Lula foi cara de pau. Esse filho da mãe foi cara de pau. Ao ponto de acusar o Sérgio Moro do problema nacional ser causado por ele, Sérgio Moro. Sérgio Moro não roubou, Lula. Sérgio Moro não roubou. Ele está investigando. Só investigando. E expor a porcaria que vocês fizeram não torna ele culpado de nada. É o papel dele como juiz. Ele tem que fazer isso. Ele tem que julgar. A Polícia Federal tem que investigar. É o papel dela, é a função dela.
O teu papel como presidente desse país não era pegar obras de arte que foram dadas para o presidente da República e tem que ficar na presidência da República e não ser trazidas para casa. Obras sacras, inclusive. Lula, tu nem reza, cara. Tu nem acredita em Deus. Então, para que levar aquilo? Uma obra que nem foi entregue para ti, cara. Tava no meio lá. Uma obra que aparecia na foto do Itamar Franco. Obra de Aleijadinho. Um crucifixo. Não sei se era de Aleijadinho, parece. O formato era uma obra sacra. E apareceu no meio das tuas coisas lá naquilo que tu trouxe de Brasília. Nos containers daqueles. Tu é um mero ladrãozinho quando fez isso. Tu é um ladrão, cara. Tu já devia ter sido preso por crime comum. A incitação à violência que tu promoveu nas redes sociais, o desacato à autoridade que tu promoveu nas redes sociais, nos meios de comunicação, nas tuas palestras, teus eventos. Tu acha sinceramente que tu tá sendo preso por causa da Lava Jato? Não, cara. As pessoas estão tentando te defender, elas são cúmplices tuas. Tu está incitando as pessoas a serem cúmplices tuas. Os fakes, pessoas sem... Cria seu perfil na mesma hora para atacar uma pessoa como eu. Eu deleto um perfil, a pessoa vai lá, cria um outro e vem de novo. Com as mesmas palavras, com as mesmas argumentações. Ou seja, nenhuma, né? As mesmas ameaças. Tentando assassinar a reputação de uma pessoa séria. Como se isso bastasse. Eu jus esperneantes, aquilo que eu digo, né? Vocês podem ter o direito de espernear, tudo bem. Isso não vai resolver nada. Me atacar não vai resolver, a situação já aconteceu. Tu já cometeu os crimes e já está sendo julgado por eles. E vai ser sim condenado, vai ser sim preso. Tu e a Dilma vão ser presos. Aqueles que estão por trás de vocês, o segundo escalão também vai ser preso. E periga o terceiro escalão e o quarto também. Porque a coisa vai... Agora a gente não está batendo nos pequenininhos, não. A gente está batendo nos grandão. O crime organizado vai cair. A facção, viu, pai? Vai cair. Já está caindo. Já caiu. É só uma questão de tempo. Então prestem atenção no que eu vou falar agora. Esse tempo está bem próximo. Eles vão tentar fazer uma guerra híbrida, tá? Dentro e fora do Brasil, de gente de dentro e de fora do Brasil. E ela vai desenvolver. É uma guerra muito próxima do que está acontecendo no Estado Islâmico. Então fiquem atentos. Nosso país não vai ser mais o mesmo. Culpa do PT. O povo brasileiro, lamento informar, mas o PT destruiu o nosso país e ainda está querendo fazer mais com isso. O Lula tem medo de ser preso porque a única forma de evitar isso é se ele e Dilma não sobreviverem ao fato. Porque se ele abrir a boca, isso vai gerar uma ação atrás da outra e todo mundo vai parar na cadeia. Quando eu digo todo mundo, é aquele 7% que votou nele.
que tem alguma coisa a perder. Que parece que são muita gente na internet fazendo esse tipo de coisa, na verdade não é tanta gente não. Não é tanta gente, a gente sabe que não. É um grupinho que é contratado para isso, que vai e volta. O de você, seus fakes, seus maves. Mave é militante de ambiente virtual e tem militante de ambiente real também. Mar. Tá? E às vezes é o mesmo. Esses também vão aparecer. O de vocês está esperando. Vocês pensam que estão atacando e vocês vão ser atacados. Mas não por mim. Não. Pela polícia. O de vocês vem logo. Tá? Muito obrigado pela atenção dispensada. Desculpa a demora. Dessa vez foram 4 vídeos consecutivos colados. Mas valeu. Eu desabafei. Feliz Páscoa para vocês. Muitos ovinhos para todos.